Lucas André novamente falando, o Rogério ali do outro lado. E agora o Rogério vai comentar um pouco mais aí como é que foi esse início, né, de carreira aí, que já está há mais de 30 e tantos anos de estrada, como é que foi, claro, de uma maneira resumida, né, porque senão a gente poderia fazer aí um documentário só disso. Mas como é que foi, Rogério, no início ali, como é que o Rogério Sandoval se interessou nessa parte dos cães? Eu, desde pequeno, eu tenho cães e eu tenho uma vivência no meio rural, onde eu tinha uma experiência, assim, um contato muito grande, tanto com cães quanto com outros animais, com meio silvestre também, né? Então, desde criança eu gosto disso. Mas eu morava em São Paulo, próximo à Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães, e ia, eventualmente, eu comecei a frequentar o campo da sociedade, que tem uma mentalidade mais próxima, uma filosofia mais próxima da Europa, do que propriamente dos outros clubes sinófilos do país, né? Então, assim, tinha uma mentalidade de adestramento, de grupo, de pessoas, de ensinar pessoas, de formação de pessoas. Então, eu iniciei em 1983, nós perdemos 82 por aí, nós perdemos um cachorro que era um grande guarda, que era do meu irmão, e tive a necessidade de comprar um outro cachorro. Eu comprei um pastor e comecei a treinar, e em seguida veio o conhecimento sobre a raça Rottweiler, e daí eu comecei a levar essa filosofia que eu tinha, esse conhecimento que eu tinha em cima do clube do pastor alemão, para o meio do Rottweiler. Nós fundamos, até na época, um departamento de Rottweiler, e eu era o diretor de adestramento e eu ensinava pessoas, eu ensinava grupo de pessoas. Então, desde o início, esse início assim marcado mesmo em 1984, ali, quando eu comecei a aprender cada vez mais sobre adestramento e já automaticamente já ensinando pessoas a treinarem cães, né? Então, eu tive toda uma experiência. Em seguida, eu comecei a entrar no meio de provas, no meio de esportes, e daí começou a necessidade de pesquisar lá fora. E eu comecei a perceber que eu estava no caminho correto de ensinar gente, de pôr a mão na massa, de não depender de profissional treinando o meu cachorro, que eu próprio tinha que treinar o meu cachorro, né? De passar essa imagem também, essa orientação para os outros profissionais deles ensinarem pessoas. Então, isso é essa a ideia, né? E aí tu percebeu que aqui no Brasil tinha muita carência de um conhecimento mais profundo, digamos. E aí tu foi para onde exatamente lá na Europa e como é que foi a tua experiência lá, assim, de uma maneira resumida, assim? Aí, a partir disso, da década de 80, eu comecei a fazer um pouco mais de contato com o pessoal de fora, especialmente entrando num esporte chamado hipo. Eu comecei a me encantar muito, o pessoal de forma geral desse esporte se encanta com a parte de proteção. Eu me encantei mais com a parte de faro e a parte de obediência, até porque eu sempre tive uma certa dificuldade motora para fazer o trabalho, mas eu era muito mais, vamos supor assim, mais aplicado, mais esforçado para conseguir ter resultados, né? Então, eu tinha muita dificuldade motora, mas eu tinha uma abertura muito grande para conhecimento. Eu sempre tive essa abertura, né? E daí, em 1996, surgiu a oportunidade da primeira viagem. Eu fiz uma viagem longa, eu passei um tempo lá em Berlim, estudando a língua versus, né, aprendendo um pouco de alemão e visitando os clubes. Diariamente eu ia em clubes, frequentava clubes, depois eu viajava também para outros locais, sempre acompanhando o adestramento de forma geral, né? No ano seguinte, em 97, eu fiz várias viagens, algumas profissionais, voltadas para criadores de cães, e no início do ano eu fiz 3 viagens. Depois, no final do ano, eu passei mais de um mês dentro de uma academia, a convite de um chefe de uma academia de polícia lá na Alemanha, e eu acompanhei os serviços deles, né? E vi uma série de coisas muito, muito interessantes. Mais tarde eu voltei lá para a Europa de forma geral, eu fui para a Europa outras vezes também.
todas as vezes que eu viajei, tudo foi ligado a cães. Legal. E aí depois voltou. Sim. E aí depois voltando para o Brasil, tentando colocar em prática, né? Tentando colocar em prática o máximo possível e tentando passar conhecimento para as pessoas. E daí das várias eu não só aprendi lá fora, mas eu aprendi muito também nos cursos e seminários que eu fui passar conhecimento, né? Então, assim, nas viagens por vários cantos aqui do país, eu fui aprendendo muita coisa também. Eu fui passando minha filosofia, a minha visão do meio de sinofilia e, ao mesmo tempo, passando também essa importância do conhecimento científico. Rogério, além dos resultados assim práticos nas questões do seminário e tudo mais, tu ainda depois voltou nos esportes e conseguiu ser campeão em algumas modalidades durante alguns períodos, né? Eu, na época, em 96, 94, eu importei um Rottweiler, filhotinho, de 2 meses, e eu comecei a treinar esse cão. Em 1996, eu importei um outro cachorro também, um filhote também, e na época eu treinava esses 2 cães para esporte. Eu já tinha titulado antes um cachorro que eu tinha comprado em 1989, mas esse cachorro, conforme eu fui treinando, eu fui preparando esse cachorro, mais tarde ele teve um problema grave de coluna, né? Um problema genético, mas ligado à coluna dele, que impossibilitava que eu continuasse a prática esportiva. E com esses 2 cães que eu importei em 94 e 96, eu comecei a treinar firme, com o propósito de titular esses cães no meio de esportes, né? No caso no hipo, e ao mesmo tempo ir ganhando experiência e poder competir com eles. Em 2002, 2001, eu cheguei com o primeiro no grau mais alto do hipo, né? No grau competitivo, que é o hipo 3. Eu comecei a competir em 2002 com esse cachorro, era o Radar. Em 2003, eu cheguei nesse grau com o Votan, né? E comecei a competir com ele também. Legal. Com esses 2 cães eu participava das provas, das competições da APRO, a Associação do Rottweiler, e ela fazia os campeonatos e ela elegia também, fazia alguns títulos, né? Então o ranking na época eu ganhei o ranking de adestramento, eu ganhei também o título da APRO, melhor adestrador do Brasil, que foi um título dado pela entidade, e ganhei em 2003 com o Votan o campeonato brasileiro da raça Rottweiler. Posteriormente, com o Votan, em 2004, eu fiz um excepcional trabalho de obediência num campeonato de obediência e de proteção, mas, infelizmente, eu reprovei com ele no Faro. Pô, especialidade, acontece, né? Então, em 2008, no Campeonato Brasileiro de Adestramento do Pastor Alemão, Brasil inteiro ali competindo, daí eu participei já com o Cliff, com o Pastor Alemão, pastor que eu tinha, já numa idade diferente, né? Porque antes os Rottweilers eu titulei muito tarde eles. Uhum. Já com o Cliff eu titulei ele com 2 anos e meio, menos de 2 anos e meio. Estava nesse campeonato com ele com 2 anos e meio, em 2008. E daí eu fiz a melhor obediência de todo o campeonato e fiz segundo melhor trabalho de proteção. Também no Faro foi reprovado. Por que isso daí? Porque as condições do terreno estavam muito difíceis, poucos cães, Sim. Basicamente 19 cães, acho que 2 ou 3 cães só conseguiram aprovar na sessão de Faro. Como é um triatlo, mas fica a informação, quer dizer, assim, eu tive um trabalho de obediência muito elevado ali para ela. A gente vai colocar aqui, inclusive, um vídeo que o Cliff participou juntamente com o Rogério no Domingão do Faustão. Vem aí, Rogério Sandoval Silveira! Para que você tenha uma ideia aí né, a gente não tem aí as gravações de outros campeonatos antigos e tudo mais, mas você ter uma ideia do grau de sofisticação do trabalho que o Rogério fez. E o mais legal aqui que ele está comentando
é que não é aquela coisa que a gente às vezes está acostumado a ver, que é o profissional perfeito, que sabe tudo e tudo mais. O Rogério compartilhou um pouco da história dele aqui, do que foi bom, do que foi legal, do que ele desenvolveu, mas também que não é perfeito, né? E que, diferente do que o ser humano às vezes pensa, o cachorro, principalmente, ele é um ser que é vulnerável a várias situações, então não existe uma perfeição, existe sim uma ideia de se fazer o melhor naquilo que é possível. E aí, trazendo para o nosso contexto, o conhecimento, tendo uma bagagem de conhecimento e que o Rogério foi buscar e que vai trazer, que está trazendo aqui, na verdade, para o pessoal que está assistindo, para as pessoas que estão assistindo, é uma bagagem de anos de experiência contando os erros e acertos, né, Rogério? É verdade. Uma coisa que é muito importante é empolgar o dono. A partir de que o dono esteja empolgado, se ele tem objetividade e tem a paciência devida, ele vai ter resultado. Se ele não tem essa objetividade, ele não tem essa força de vontade e não tem essa paciência devida, ele não vai chegar, por mais que ele tenha dom, que ele tenha, vamos supor assim, a facilidade motora de fazer as coisas, ele não vai ter resultado. O resultado ele vem justamente da pessoa ela ter essa força de vontade, né? E vem também da abertura da pessoa, dela entender que as coisas vão de acordo com os comportamentos que o cachorro oferece naturalmente. Sim. Não tentar impor que o cachorro te faça aqueles comportamentos.